Nessa aula nós vamos trabalhar em cima do deslocamento do perfil. Veja só, esse perfil, que é a nossa terça, ele não está apoiado exatamente sobre esse meu perfil. Para efeitos de cálculo, poderíamos até talvez manter isso daqui, mas de termos geométricos não. Então a gente tem que fazer aqui um ajuste. Como que a gente vai ajustar isso daqui? Então a gente vai ter que começar a juntar pecinhas aqui para a gente matar a pau qual que seria a distância que eu devo deslocar daqui para lá. Vamos primeiramente desabilitar a visualização de perfis. O que a gente consegue visualizar aqui? Aqui nós temos o centro do meu pórtico, né, daquele perfil aí passando aqui. E o centro da minha terça está aqui. Bacana? Agora vamos trazer as propriedades do perfil. Eu vou mostrar aqui para vocês o desenho e daqui a pouco eu vou mostrar onde que vocês vão pegar essa informação. Bacana? Então, onde que a gente vai pegar os dados desses dois perfis, ou seja, do meu pórtico e da minha terça? Vai vir aqui, ó. Ferramentas, banco de dados da seção e vai procurar o perfil que você escolheu. Por exemplo, o perfil do pórtico e o perfil da terça, que foi esse daqui. Bacana? Então você pega essas informações. Agora, vamos voltar lá para o nosso desenho. O que acontece ali dentro do nosso sistema? Em alguns casos, dependendo da maneira como você lança, o centro dessa terça pode coincidir exatamente com o centro do nosso pórtico. Então, tomando em consideração que nosso verde é o nosso perfil maior e nosso azul é o nosso perfil menor, o que a gente precisa fazer, basicamente? Pegar esse ponto aqui de origem aqui, ó, de baixo, vou selecionar os dois aqui, ó, tá vendo esse pontinho aqui de baixo aqui, ó, e levar ele lá para cima. Ou seja, eu preciso deslocar, vou até colocar aqui uma setinha para vocês aqui, ó. Eu preciso sair daqui e levar até lá naquela pontinha ali, ó, para conseguir colocar esse perfil menor lá em cima. Bacana? Então, o que é na verdade aqui se a gente for analisar? Esse é o perfil maior. Então a gente precisa pegar a distância do perfil maior até o centro dele, mais a distância do perfil menor até a extremidade dele, ou seja, a metade do maior com a metade do menor. Ok? Tudo funciona muito bem, desde que o perfil menor esteja concêntrico com o perfil menor. Mas se você tiver deslocado um pouco assim, ó, você precisa de, obviamente, o quê? Pegar a distância, a metade do maior com a metade do menor e descontar esse deslocamento. A mesma coisa pode acontecer se ele estiver assim para baixo. Aí já é o contrário. É a metade do maior com a metade do menor, mais essa diferença de distância de centro a centro. Vamos lá para o nosso desenho. O que a gente vê? O que seria o perfeito? Se esse centro tivesse exatamente o quê? Porque aí era só pegar a metade de um com a metade do outro e pronto, vai embora. E não é o que acontece. Vou habilitar aqui novamente a nossa visualização. E você vai ver que está um pouco defasado. Então, fazendo essa matemática ali, vou desabilitar aqui esse perfil. A gente tem maneira de medir essa distância aqui. Vamos ver qual que é? Bom, o que nós vamos fazer aqui agora? Nessa visualização frontal, aqui, com a forma de seção desabilitada, nós vamos clicar em Formas da dimensão.
E aqui tem um detalhe muito importante, que se você não souber selecionar, se você estiver um pouco rotacionado, talvez você vai selecionar um ponto que não é daqui, talvez você vai medir de lá até aqui. Então é muito importante tá exatamente no frontal, clicar aqui e olha só, e fazer a cota. Vocês estão vendo que a linha ela tá livre, rodando? Se você fizer isso aqui, vai dar errado. O que possivelmente ele está fazendo? Vou rotacionar, olha lá, ó. Ele está pegando a cota de tudo, ele selecionou um ponto aqui na frente e um ponto lá atrás. Então isso está errado, vou dar um Ctrl Z. Frontal novamente. Vou até desabilitar aqui isso aqui para facilitar e vamos novamente pegar essas cotas. Qual que é o grande segredo? Tá vendo que quando eu passo o mouse aqui, ele aparece um eixo aqui para mim, ó. Tá vendo o eixo? Ó, clico aqui novamente, aparece o novo eixo. Aí sim, agora, ó, tá vendo que ele não deixa mais girar? Agora sim você selecionou certo, ou seja, 25 milímetros. Outro detalhe importante, aqui está aparecendo para mim 25 milímetros, mas talvez para você esteja aparecendo metros. Aqui em formatos e unidades, você pode tanto alterar a precisão disso, bacana. Cadê dimensões? No meu aqui está milímetro, talvez no seu esteja metros e casa decimal só com 1. Então, por exemplo, às vezes pode aparecer 0,3, mas na verdade é 0,325. Isso faz uma diferença considerável quando você quer posicionar com precisão um componente sobre o outro. Então, tome cuidado aqui com essa unidade de medida. Bacana? Ou você pode usar aqui como metro, não tem problema, desde que esteja aqui com 2 casas decimal. Vou dar OK, ó. Aí beleza. Não tem problema. Tá lá, 0,025 metros. Vou voltar lá, só para a gente falar tudo na mesma linguagem aqui, vou voltar lá para milímetros, ok? Voltando lá para o nosso desenho, qual que seria então a nossa continha? Bem simples. 103, que é metade do maior. Depois, a metade do perfil menor, ou seja, 103 mais 101.6, e descontar a defasagem. Né? No caso lá, a nossa defasagem está assim, ó, a diferença, né, entre centro a centro, ela está para cima, então eu desconto. Então fica metade desse, menos a defasagem lá que é de 25. Então vai ficar 101.6 mais 103, que é metade daquele maior lá, menos 25. Vamos lá agora fazer o deslocamento disso daqui. Vou clicar aqui. Posso já voltar com minha forma e seção. Frontal, bacana. Vamos fazer aqui o deslocamento desse perfil. Onde que eu vou? Editar. Perdão, geometria. Atributos adicionais, deslocamentos. Você vai ter que criar aqui um novo deslocamento. Esse novo deslocamento vai ser o que aqui, ó? Pode ser que, vamos pôr, deslocamento terça. Bacana? Qual que vai ser essa distância que eu vou colocar aqui no eixo Z, né? Porque o Z é para cima, não é? Então, só que eu não quero fazer em relação ao Z global, eu quero fazer em relação ao meu Z local, daquele perfil ali. Em relação àquele Z local, olha lá, eu vou habilitar, ó. Tá vendo o vermelho aqui? O vermelho aqui é Z. Vou colocar aqui, ó. Eu quero deslocar nessa direção do vermelho uma distância específica que é aquela que nós definimos lá. Que nada mais é que 101.6 mais
103, que é do maior, né? Olha lá, 206, metade é 103. Mais 103. E descontar os 25 milímetros. Que vai dar o quê? 179,6 milímetros, que é igual a 17,96. Então, qual que vai ser o meu deslocamento aqui? 17,96, tanto no início quanto no final da barra. Lembrando que o eixo é local. E vamos fechar. E fechar. Quando você olha para a estrutura, você vai falar assim, cadê? Cadê o deslocamento que eu coloquei? E isso daqui é simples de resolver. Você vai clicar com o botão direito, exibir aqui, ó, W. Em barras, vai ter algumas opções que você deve habilitar ou não. Isso aqui eu não mostrei ainda para vocês, mas vocês podem escolher o que vocês querem ver aqui. Por exemplo, eu posso deixar visualizando o símbolo do perfil. Observe que o perfil ele não tem a seção resumida, simplificada. Eu posso deixar ela aparecendo. Se eu aplicar aqui, ó, e a gente for dar uma olhada, olha, aparece ali aquela simplificada do perfil. Eu não quero ver aqui dali, então eu vou desabilitar. Vamos ver mais coisa aqui, ó. Modelo. Aqui, ó, modelo. Em modelo, eu quero visualizar o deslocamento que eu apliquei na minha estrutura. Olha lá, deslocamento. Então eu vou clicar em aplicar e dar um OK. Vamos voltar para cá. Eu ainda não estou visualizando aquele negócio lá. Possivelmente não foi aplicado. Então vamos voltar lá. Geometria, atributos adicionais, deslocamentos. Está aqui deslocamento da terça. Possivelmente não apliquei. Aí, ó, pronto, agora foi. Beleza? Tinha esquecido talvez de selecionar aqui. Então vamos fazer isso aqui agora já para as outras. Eu poderia tanto usar um recurso que seria copiar propriedades, mas como eu já tenho esse deslocamento de terços, ó, tá fácil, ó. É só aplicar, ó. Pronto. E pronto. E fechar. Agora sim, está devidamente montado. Vou desabilitar aqui o nosso sistema local. Devidamente montado a nossa terça sobre o nosso pórtico.